Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, eu quero abordar neste vídeo um tema que gera bastante curiosidade e bastante informações inverídicas, qual seja a pena de morte. Existe a previsão da pena capital em nosso ordenamento jurídico? A resposta é afirmativa. Encontramos a previsão legal para a aplicação da pena de morte em dois diplomas legais, quais sejam a Constituição Federal e o Código Penal Militar. Determina o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Por seu turno, o Código Penal Militar prevê, dentre as suas penas principais, elencadas no artigo 55, a de morte. Os artigos 56 e 57 do Código Penal Militar ainda disciplinam o tema respectivamente. A pena de morte é executada por fuzilamento e a sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao Presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. O procedimento está delineado no artigo 707 do Código de Processo Penal Militar. Vejamos, o militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme e sem insígnias e terá os olhos vendados, salvo se o recusar no momento em que tiver de receber as descargas. As vozes de fogo serão substituídas por sinais. Parágrafo 1º. O civil ou assemelhado será executada nas mesmas condições, devendo deixar a prisão decentemente vestido. Parágrafo 2º. Será permitido ao condenado receber socorro espiritual. Parágrafo 3º. A pena de morte será executada 7 dias após a comunicação ao Presidente da República, salvo se imposta em zona de operações de guerra e o exigir o interesse da ordem e da disciplina. A previsão de execução por fuzilamento é um método tipicamente militar. Normalmente, a escolha por este método está relacionado ao meio menos desonroso e menos sangrento das execuções. Os outros tipos de execuções que podemos citar é a cadeira elétrica, a decapitação e o enforcamento. Algumas questões elas devem ser observadas quando do estudo do tema da pena de morte. Tais como, primeiro, a pena de morte pode ser aplicada em caso de declaração de qualquer guerra? A resposta é negativa. A declaração de guerra que autoriza a aplicação da pena capital é somente a de agressão estrangeira. Dessa forma, está excluída a aplicação de pena de morte em caso de guerra interna. A pena capital pode ser aplicada pela prática dos crimes previstos no livro 1 do Código Penal Militar, que são os crimes militares praticados em tempo de paz? A resposta também é negativa, visto que o procedimento próprio para a execução da pena de morte está previsto no capítulo 3, disposições especiais relativas à justiça militar em tempo de guerra do Código de Processo Penal Militar. Porque a sentença que aplica a pena de morte deve ser comunicada ao Presidente da República. Essa comunicação é obrigatória, visto que o chefe do Poder Executivo Federal ele tem o poder de conceder a clemência presidencial, referente à graça, também conhecido como o indulto individual, que pode ser total ou parcial, conforme estabelece o artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Esta comunicação ao Presidente da República, ela é obrigatória em todos os casos? Não. De acordo com o disposto do parágrafo único do artigo 57 do Código Penal Militar, se a pena for imposta em zona de operações de guerra, ela pode ser imediatamente executada quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militar. Existem vozes na doutrina
que menciona que esse dispositivo legal não foi recepcionado pela Constituição Federal, visto que viola o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No entanto, esta norma foi recepcionada pela nova ordem constitucional e a situação de zona de guerra justifica a previsão. Inclusive, este é o entendimento majoritário na doutrina. Uma quinta questão que tem que ser abordada é: quais os crimes que autorizam a aplicação da pena máxima? Podemos citar como exemplos a traição imprópria, a cobardia, espionagem, conspiração, incitamento à desobediência, desertar ou abandonar o posto na frente do inimigo, dentre outros previstos no livro 2 dos crimes militares em tempo de guerra do Código Penal Militar. Os crimes previstos no livro 1, que é praticados em tempos de paz, não autoriza a aplicação da pena de morte. Existe essa previsão legal, ela viola o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos? Essa pergunta é pertinente porque o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos desde 1992. E esse instrumento internacional, ele proíbe a pena de morte, a previsão de pena de morte. No entanto, não ocorre a violação a esse instrumento internacional justamente porque a previsão da pena de morte, ela data de 1969, ela está no bojo do Código Penal Militar. Sendo assim, é anterior à previsão da pena de morte do que a ratificação da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. O que não pode ocorrer são novas previsões de crimes que seriam apenados com justamente a pena capital. Aí não pode por violação ao princípio do retrocesso. Mas os crimes militares em tempo de guerra que autorizam a pena de morte, não ocorreu a violação ao Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 125, inciso 1 do Código Penal Militar estabelece que a prescrição da pretensão punitiva dos crimes a que é cominada a pena de morte ocorre no prazo de 30 anos. Historicamente, o único condenado à morte no Brasil foi sentenciado durante o período da ditadura militar. Em 1971, Teodomiro Romeiro dos Santos foi condenado à pena capital por ter praticado um crime de homicídio contra um sargento da aeronáutica no estado da Bahia. Na sentença, ficou decidido que ele seria executado por fuzilamento. No entanto, o Superior Tribunal Militar, o STM, reformou a sentença e comutou-a em prisão perpétua, sob o argumento de que o réu era menor de idade à época do crime, tinha apenas 17 anos. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca desse tema que desperta bastante curiosidade, que é o tema da pena de morte. Convido a todos a me seguirem no YouTube, no canal Simplificando o Direito Militar, onde eu gravo vídeos abordando o direito militar com bastante clareza. Desejo a todos bons estudos.